O termo high-tech é a abreviatura de High Technology. O movimento surgiu a partir dos anos 70 e consiste no uso de materiais de alta tecnologia para a construção de grandes obras. Ele faz parte do modernismo tardio e teve muita força na Inglaterra, Estados Unidos e França, e faz referência à tecnologia e importância da máquina. O primeiro edifício seguindo o movimento foi o Centro George Pompidou, construído em 1961 e 1977, projetado pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, que junto com Norman Foster são um dos principais nomes da arquitetura high-tech. Olhar para as obras high-tech é enxergar suas estruturas e até mesmo seus sistemas técnicos, como os elétricos, hidráulicos, de climatização e circulação. Entendemos que a arquitetura high-tech tinha como principal objetivo o uso de materiais de alta tecnologia nas construções, além de ser possível a visualização das estruturas existentes dentro dos edifícios. Eles propunham também mudanças no que vinha sendo utilizado e praticado no meio da, até então, arquitetura modernista. Também é perceptível a valorização da sustentabilidade. As construções visavam o aproveitamento da luz natural e da ventilação, e optavam por materiais que poderiam ser reciclados. Norman Foster, inglês nascido em 1935, deu sinais de sua vocação para a arquitetura ainda na escola, enquanto adolescente. Especializou-se na área anos depois, pela Universidade de Manchester, tornando-se mestre na Universidade de Yale, onde iniciou seus primeiros passos na conquista de prestígio como um dos mais admirados arquitetos europeus. Arquitetura arrojada e tecnológica é ela quem define o modo como Norman Foster sempre conduziu sua carreira de mais de 4 décadas e o jeito de pensar nas suas construções, um tanto futurista, refinado e inovador. O estilo de Foster foi fortemente influenciado por sua preocupação em transformar conceitos e encontrar soluções tecnológicas mais eficientes por meio do uso de diversos sistemas inteligentes e informáticos. Constantemente preocupado com os detalhes, Norman acreditava que a arquitetura não está contida em um campo específico, mas em cada ato humano de transformação. Assim, concretizou obras que tinham por finalidade melhorar a vida das pessoas, o que o levou a atuar em diferentes continentes, com construções e restaurações de importantes prédios, museus, viadutos e edifícios pertencentes a órgãos públicos de vários países. Os trabalhos de Norman Foster também são marcados pelo caráter sustentável, visto que o profissional sempre se baseou em contextos ecológicos e conscientes para a execução de seus projetos arquitetônicos e urbanistas. Essa característica foi a grande responsável por tornar Norman Foster um precursor na criação de novos padrões construtivos de interação das obras com o ambiente em que foram edificadas, bem como o impacto que causam ao meio. A Torre Howard é um arranha-céu edificado na cidade de Nova York, como sede da Howard Corporation, perto do Columbus Circle. Também abriga a produção das revistas Cosmopolitan e Esquire. Foi o primeiro trabalho de Norman Foster em Nova York. O antigo edifício de 6 andares foi encomendado pelo fundador da empresa, William Hort, ao arquiteto Joseph Urban. A primeira etapa da construção foi parcialmente concluída em 1928 com um custo de $2 milhões, mas teve de ser paralisada devido à Grande Depressão de 1929. A nova torre projetada foi então concluída em maio de 2004 e tem sido desde então o local de trabalho de 2.000 pessoas. A Hearst Tower é o primeiro edifício verde concluído em Nova York com uma série de sistemas de preservação ambiental. Ela é a obra mais planejada de Norman Foster. A silhueta simetricamente irregular do edifício é facilmente reconhecível em seus arredores. A fachada composta por estrutura de aço triangulada foi projetada para usar 21% menos aço do que os edifícios tradicionais do seu tipo. Impressionante também é a estatística que afirma que 90% das 10.480 toneladas de aço utilizadas são provenientes de material reciclado. A Hearst Tower entrou em cena em um momento histórico muito importante na história americana. Foi o primeiro arranha-céu a ser construído após o 11 de setembro. A dedicação da Foster Partners ao design incomparável fica mais clara a cada projeto, com a Hearst Tower recebendo o 2006 Empire Skyscraper Award como o melhor arranha-céu do ano do mundo.
O tema da luz foi especialmente concebido por engenheiros, que conseguiram evitar trazer grande parte do calor da radiação solar, que faz com que a pele exterior, usando vidro de baixa emissividade, que permite a entrada de luz, mas não de calor. Dispositivos especiais com sensores adequados para esse limitado o uso de luz artificial de acordo com a radiação natural. Os materiais utilizados foram escolhidos com cuidado, revestimentos e adesivos que emitem compostos orgânicos voláteis, conhecidos como COVs, foram proibidos no trabalho. Dentro é uma série de cachoeiras em torno das escadas, que colaboram na temperatura fria e microclima, garantir o conforto do piso térmico. A superfície do solo emite ou absorve o calor sem unidade de refrigeração, uma vez que os tubos que transportam o líquido quente ou frio, dependendo da época. Plantas superiores usam ar-condicionados de alta eficiência com sensores e ventiladores de velocidade variável, concebidos de acordo com as necessidades reais. Os sensores de luz e movimento desligam os computadores e as luzes quando há luz suficiente ou quando os funcionários estão ausentes. No topo da torre foi criado um terraço grama projetado para coletar a água da chuva. A partir daí, a água recolhida é feita ao solo, atingindo um tanque com a capacidade de 53 mil litros. Isso reduz em 25% a quantidade de água descarregada para o sistema de esgoto da cidade. A água da chuva é armazenada para substituir o sistema de ar-condicionado, a água evapora e é usada para regar suas plantas de interior e árvores da avenida. Do ponto de vista da distribuição, a praça e o átrio no piso térreo leva a todas as outras partes do edifício e é ladeado por um auditório, átrio e espaços que o serviço de restauração da casa. A espetacular cachoeira garante o conforto do ambiente no piso térreo. Um par de escadas rolantes a partir da borda da fonte para o refeitório e a sala de exposições no segundo andar, onde uma grande imagem escura de Richard Long está pendurada na parede de pedra, negra polida, da estrutura da escada. Os elementos naturais do átrio e tranquilidade que contrastam com a agitação da rua. Toda a corte está sob um teto de vidro, de modo que quando o espectador olha para cima, tem uma vista de tirar o fôlego. Os níveis superiores são projetados com a mesma clareza. Ao localizar os elevadores na parte de trás da torre, o chão é grátis. Da mesma forma, a maioria dos escritórios tem vistas panorâmicas para norte e sul. No andar de cima, há uma cantina oferecendo uma vista para o leste emoldurado pelas vigas de aço da estrutura, de 2 andares. Além da questão do The Horse Magazine e escritórios corporativos, também há uma difusão estudo ultramoderno Centro Digital de Foto, Centro de Saúde de primeira classe, do clube, aberto aos empregados a preços subsidiados, um centro de conferência executiva e sala de jantar, no piso 44, uma das empresas assentos refeitórios, 340, café, 57 e um teatro para 168 espectadores. A torre é suportada por um conjunto de 12 grandes colunas de aço que se elevam a partir do interior da base. A estrutura tem uma forma triangular, com uma altura de armação diagrid 4 andares, que proporciona a mesma estabilidade com a estrutura convencional. Diagrid elimina também as colunas verticais. A estrutura especial utilizada permitiu uma mudança de elevadores no núcleo fora do centro da planta. Acho que a obra ela foi muito bem realizada, principalmente porque ela pensa em reaproveitar todos os espaços. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente tem um espaço muito pequeno e a gente precisa pensar em várias formas de reaproveitar ele. E eu achei muito interessante a gente aprender que tecnologia não está ligada à eletricidade, a celular, e sim à sustentabilidade e saber aproveitar esses espaços, que é o que mais enfatisa. E complementando o que você falou, eu acho muito interessante essa obra em si ser em Nova York, porque é uma cidade muito grande, que tem muita emissão de gás carbônico, muita poluição, e aí quando traz um arranha-céu daquele tamanho, sendo sustentável, sendo verde, traz um novo conceito de construção dentro da cidade, que não precisa ser só prédio, tipo, cinza, quadrado e poluição. Ainda mais que, tipo, é um edifício corporativo, né? Então é, tipo, o local de trabalho das pessoas ali, estar ali dentro. O que eu achei muito legal, assim, foi a forma que a gente tem de ver ela, assim, a visão estrutural dela, as formas geométricas que foram usadas, os vidros, assim, a iluminação lá dentro. Eu imagino que seja uma coisa muito bonita de ver. Deve ser maravilhoso, né?
E de noite, então, tipo, Sim. as luzes e assim, fica muito lindo. Refletindo lá dentro e Exatamente, tal. porque Nova York de noite é muito bem iluminado, né? Então Sim. acho que enfeita muito bem. E uma coisa também da estrutura é que, tipo, dentro, tanto fora quanto dentro, tem as curvaturas, né, do aço. E você consegue ver, tipo, não é um prédio, tipo, quadrado, ele tem as curvaturas dele, assim, é muito legal. Muito legal. Ele usou totalmente as formas geométricas, os triângulos, os triângulos vão formando esses hexágonos. Lá dentro dá muito pra ver os aços, tipo assim, dentro da construção. E é muito lindo. E é muito bem iluminado, né? Porque ele reaproveita totalmente a luz natural. E a paisagem, então, que a vista deve ser incrível, porque ele é muito alto. Sim. E é isso. Eu adoraria trabalhar num lugar assim. E os espaços também são muito abertos, ele não fechou, ele não colocou paredes em tudo quanto é lugar. Tem muita ventilação, eu imagino que seja um lugar muito fresco. E ele soube trabalhar com aço, né? Porque ele deixou o aço preto, ele deixou o aço um pouco metálico. Tem várias composições com o próprio aço dentro, né, da edificação.